Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Então a alma que pecar, esta morrerá. Morte espiritual. Morte eterna. Pranto e ranger de dentes, tormento eterno, segunda morte, cadeias e escuridão, fogo que nunca se apaga. Tudo isso são palavras que ilustram a morte eterna. Pranto e ranger de dentes, Mateus 22, versículo 13. Mateus capítulo 22, versículo 13. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Ainda em Mateus, agora no capítulo 25, versículo 46. Mateus capítulo 25, versículo 46. Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. 2 Pedro capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Amém? Então nós aprendemos aqui sobre a morte física, é a separação da alma e do corpo. Sobre a morte espiritual, que é quando a pessoa vive sem Deus no pecado, e a morte eterna, que é depois. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer logo após o juízo. Amém? Um dia haverá o juízo final e a pessoa será, se não foi salva, será jogada no inferno eternamente. Destinos diferentes após a morte. O que vem depois da morte? É outra pergunta que as pessoas têm. Depois que eu morrer, o que vai acontecer? A parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículo 19. O rico levou uma vida egocêntrica, escolheu o mal e sofreu eternamente. Está no versículo 23. Morreu e foi levado para o Hades. Lázaro era pobre, porém reto, não negou sua fé em Deus, morreu e foi levado ao paraíso. Amém? Versículo 24 a 26. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas capítulo 16. E o Hades é aonde? O Hades é o mundo dos mortos. Mas fica
Bom, a Bíblia não fala na dimensão em que região que fica, né? Ela descreve que... A ciência fala sobre isso, diz que ele fica no centro da Terra, onde jorra lavas e vulcão e enxofre. Muitos estudiosos querem dizer onde ficava o Jardim do Éden, aonde fica o mundo dos mortos, mas isso aí não tem claramente na Bíblia. A gente pode até conjecturar, estudar, pensar, né? Mas a Bíblia ela fala de maneira figurada. O céu está em cima e o inferno está embaixo, porque Deus não é o Altíssimo, o céu não está lá em cima. Então tudo que é lá no céu, lá no alto, sempre vai se referir a coisas boas de Deus. Aí quando fala lá embaixo, abismo, buraco, todas essas linguagens figurativas, né, se fala das coisas ruins, né? Então o Hades, mundo dos mortos, inferno, sempre vai falar que é embaixo, né? O céu lá em cima de Deus, né? 3 céus: o céu atmosfera, o céu universo, o céu da glória de Deus, terra que é no meio intermediário, e o inferno que está, né, embaixo. Vamos ler Lucas capítulo 16, que vai ilustrar, vai nos dar um desenho, né, que nem o irmão aqui está falando. Aqui nessa parábola vai nos dar um desenho. A gente pode até ler e tentar desenhar, mas é claro que é a nossa imaginação. Lucas capítulo 16, e versículo 19. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. Então veja, ele era pobre, mas era crente. Morreu e foi escoltado pelos anjos para o paraíso. Aqui é um destino do crente. O rico também morreu e foi sepultado, ou seja, não teve escolta de anjo e nem foi levado para o paraíso, foi sepultado, né? Ele sofria muito no mundo dos mortos, que é o Hades. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele, e gritou: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Então, nessa parábola que Jesus conta, que muitos vão discutir, há uma discussão se é literal ou se é uma história inventada, mas tem um ensinamento doutrinário, onde o pobre Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Em algumas traduções, o rico viu lá no alto, olhou para cima e lá no alto viu Lázaro, lá no seio de Abraão. Na minha tradução já está, né, que eles apenas não disse que era para o alto, mas disse que estava distante. Então, não dava para um ir para o lado do outro, porque havia um abismo. Então vamos imaginar uma linha, essa parede é a divisão, o abismo. De um lado, o paraíso, seio de Abraão, que são figuras de linguagem, são sinônimos para dizer a mesma coisa. Paraíso, onde os salvos